Então esse é um resumo da função C. Bom, a parte do C, resumido, é isso. Agora a gente vai aprender uma outra fórmula que chama mod. O mod, o que ele faz? Ele retorna um... como é que eu digo? Ele me dá o retorno da divisão. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, igual... Nessa célula aqui, vai ser igual a 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 é 1, certo? Se eu colocar 2 dividido por 2, vai dar 1. Se eu colocar, por exemplo, 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, usando a barra aqui, a gente faz a divisão, certo? O mod, ele vai me dar o resto dessa divisão. Por exemplo, se eu colocar 5 dividido por 2, não dá o número inteiro, certo? Ele vai dar o 2,5. Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o mod, aqui, ó, retorna o resto da divisão após um número ter sido dividido por um divisor. Eu quero dividir o quê? Eu quero dividir, vamos colocar o 5. Quero dividir o 5 por 2. Ele vai me retornar 1, que é o resto da divisão. Se eu colocar, por exemplo, 6, ele vai retornar 0. Porque quando eu divido 2 por 6, não sobra nenhum, não tem resto nenhum. Se eu colocar 7, por exemplo, ele já vai retornar 1 de novo. Porque teve um resto nessa divisão. Por exemplo, se eu dividir o 7 por 2, ó, ele não deu o número inteiro. Então ele teve um resto. E a gente usa o mod para descobrir se o número é par ou o número é ímpar. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu vou fazer automático aqui. E vou fazer o que? Eu vou fazer o mod aqui, ó. Mod. Esse número dividido por 2. Pra gente saber se é par. Se a gente dividir o número por 2, quer dizer que ele é par. Se ele dividir, né? Aqui. O número e o divisor. Então, 1 dividido por 2 não é o número inteiro. Então, aqui, ó. Vou deletar isso aqui. Todos os números onde é ímpar, ele me retornou 1. E o que a gente faz para saber se é um par ou ímpar? A gente usa o C, que a gente acabou de falar sobre isso. Se isso daqui for igual a 0, então, se for igual a 0, vai retornar par. Se não for igual a 0, vai me retornar ímpar. E quando eu arrastar essa forma, ele vai mostrar par, ímpar, par, ímpar. A gente pode somar essas duas fórmulas dentro de uma só. Eu vou fazer ela aqui na frente para não juntar. Então, como é que eu faço? Eu faço um se. E em vez de o teste lógico ser diretamente uma célula, eu faço o que? Eu passo o mod. Se o mod da célula A1 dividido por 2 for igual a 0, então vai ser par. Se não, vai ser ímpar. Pode aplicar para mim. Ele já aplicou o último colchetes que eu não fechei. Então, se eu fizer aqui, vai dar o mesmo resultado. Em vez de eu usar duas células, eu fiz tudo em uma só, usando o C e o mod dentro do C. Então, assim a gente consegue usar, além de mais de uma função, usar funções diferentes. Uma que é o mod, para pegar o resto da divisão, e a outra que é o C, que a gente vai verificar se esse resto da divisão foi 1 ou 0, para saber se o nosso número é ímpar ou se o nosso número é par. Agora a gente vai fazer um outro C, só que com valores diferentes, com fórmulas diferentes. Ali no comecinho eu mostrei a fórmula hoje, certo? Hoje me retorna o quê? Me retorna a data de hoje. Se eu colocar aqui uma data, por exemplo, 1/1/2025, eu posso, no Excel, somar ou subtrair datas. Então eu quero fazer o quê? Nessa célula aqui, na D1, o valor dela vai ser o quê? O valor da C1 menos o valor da B1. A gente tem um número aqui, que seria em dias. Quantos dias dá do mês 1, do dia 1/1
até o dia 2/6. Se eu trocar aqui, por exemplo, para mês 6, ele vai me dar um dia. A diferença é um dia. Se eu colocar do mês 5, vai me dar 32, porque um dia mais os 30 dias do mês anterior. E ele calcula baseado na quantidade de dias correto que tem. Se um mês tem menos que 30 dias, ele vai retornar, por exemplo, que 31, no caso mais, né? Ou se tiver 28, 29, vai retornar a quantidade de dias que o mês tem corretamente. Ele não vai seguir uma estimativa de usar 30 dias por mês, por exemplo. Então assim a gente consegue fazer subtrações com datas. Então, por exemplo, se eu tenho um prazo, para entregar um trabalho. O trabalho foi dado dia 1 do... Calma aí, vou apagar tudo aqui e começar de novo. Eu tenho aqui, por exemplo, trabalho, prazo de entrega e a data de hoje. Eu vou colocar o hoje dentro de uma coluna aqui para a gente conseguir usar. Por exemplo, trabalho de matemática. O prazo de entrega é até o dia 30/2. Vou colocar o formato completo. E a prova o trabalho de português, por exemplo, ele foi pro dia 1 do... Deixa eu converter para a data aqui. A data de hoje. Eu não precisaria fazer isso, certo? Eu poderia colocar o hoje dentro da função que a gente vai usar. Mas eu vou colocar 2 vezes aqui para a gente conseguir ver o resultado. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a data de hoje com o prazo, para saber valor. Acho que aqui não está como data. Mês 2 não tem 30 dias, né? Às vezes a gente tem que ficar atento com os detalhezinhos, ó. Então, na verdade eu vou trocar pro mês 6, para não dar um número tão grande. Esse aqui eu vou colocar o mês 5. Mês 5. Então, dia 28/5 era o prazo da prova de matemática. Eu subtraí pelo dia de hoje, o que eu tenho? A quantidade de dias que ainda tem. Se esse daqui, o prazo, for para o dia 5/6, então ele está negativo, porque ainda tem tempo. E aqui eu posso usar um C para me retornar isso de uma forma visualmente fácil de entender. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o valor. Se o valor for menor ou igual a 0, então eu retorno uma coisa, certo? Que seria... Não. Ao contrário. Aí. Aqui, vencido. Ao contrário mesmo. Estou me confundindo na própria lógica do negócio. Então eu verifico. Se essa célula aqui, que é a subtração de um pelo outro, que é a quantidade de dias que tem de diferença, for menor ou igual a 0, eu estou dentro do prazo. Se passou do dia, ele está vencido. Não é menor ou igual a 0 mesmo. Eu estou me perdendo na própria lógica. Então aqui, ó, como esse trabalho é para o dia 5/6, ainda tem tempo. Então ele ainda está no prazo. Esse aqui foi para o dia 28/5, a gente já está no mês 6. Então ele já venceu, ó, faz 5 dias que ele venceu. Então, como ele é menor ou igual a 0, ele não entra... Como ele é maior que 0, na verdade, ele não entra no prazo. Ele entra no terceiro, na verdade, parâmetro, que é o valor se for falso. Então aqui a gente tem um exemplo de como usar a data para a gente calcular algumas coisas, como o prazo, que foi esse exemplo.
Hoje a gente pode calcular quantos dias de aula ainda tem. A gente pode fazer várias coisas com essa função de data. E para não ficar muito extenso, eu vou separar em mais alguns vídeos, porque senão vai acabar ficando muito conteúdo em uma aula só.